Duas notícias importantes para você ficar atualizado da política no Brasil. Apenas dois temas já serão suficientes para você ficar por dentro. Vamos lá. Um deles é Nicolas Ferreira. Sabe aquele processo que foi movido contra ele por transfobia, quando ele colocou aquela peruca e tal? Então, aquele processo foi concluído, foi terminado. Nós vamos saber aqui, inclusive, da boca do próprio Nicolas Ferreira, o que aconteceu, como que foi concluído esse processo, tá bom? E também Nicolas vai falar sobre um problema que está acontecendo com muita frequência no Brasil, no meio político e social, que é o crime de dar opinião. Então, a manifestação de uma opinião tem se configurado como crime. E só se configura como crime para um determinado grupo de pessoas. Porque o outro lado, quando dá a sua opinião, não é crime. Então, é uma explicação muito bacana, é bom a gente entender isso aí. Mas eu não vou explicar, vou deixar que eu tenho um vídeo dele explicando muito bem, tá? Mas antes, vamos falar sobre o Rui Costa. Rui Costa, atual ministro da Casa Civil do Lula, era governador do estado da Bahia. Acontece que o Tribunal de Contas da Bahia encontrou uma irregularidade gravíssima durante a gestão de Rui Costa lá. Pagamentos, são milhões em pagamentos em um pequeno espaço de tempo, milhões em pagamentos para servidores públicos do Estado falecidos, mortos. E isso vai dar uma confusão tremenda. Eu não sei se vai ser arquivado também, como quase tudo está sendo quando é da banda de lá, mas digamos que, seja como for, é bastante sério. Rui Costa terá que explicar, os parlamentares estão exigindo uma explicação do que aconteceu, para onde foi parar tanto dinheiro. O dinheiro que saiu através de pagamentos para funcionários que já morreram. Vamos lá. Agora, vamos ao Nicolas, Eu vou mudar aqui a posição da tela e nós vamos assistir juntos aqui o vídeo com o Nicolas. Cabelo arrepiado. Vamos achar aqui o vídeo e nós vamos assistir junto, porque basta a explicação dele, não preciso ficar chovendo no molhado. Cadê o... tem uma outra coisa também, o Nicolas, o grupo partidário de direita muitas vezes é xingado em comentários, eu mesmo sou, nós somos chamados de nazistas, tá? E isso é um xingamento muito grave, mas infelizmente a lei não funciona para quando nós somos a vítima. Se a gente devolvesse um xingamento, aí sim, a lei funcionaria. Mas não vai funcionar. Mas uma prova de que a direita não tem nada de nazista no meio, é uma homenagem que alunos de escolas de judeus no Brasil, tem várias, são escolas de altíssimo nível, alunos dessas escolas foram prestar homenagem a Nicolas Ferreira lá em Brasília, entendeu? E ele discursou lá para eles e tal. Então, para vocês verem que esse negócio de chamar a pessoa da direita de nazista nada mais é do que uma ofensa, uma tentativa, um xingamento, já que não pode chamar de corrupto, Não tem como chamar de corrupto, aí chama de quê? Chama de nazista. Por exemplo, não tem um monte de coisa errada que o Bolsonaro fez, negócio de joias e tal, que eu não falo aqui no canal, não preciso falar. Por quê? Por que eu não falo no canal? Porque já tá falando nos outros. Globo, Band, lá não para, só fala disso o tempo todo. Se eu falar desse assunto aqui, não vai dar audiência nenhuma, porque lá já tá falando muito bem. Então, se quer escutar sobre joia de Bolsonaro, assista a Globo. Agora, se você quer escutar notícias que lá não falam, por exemplo, essa do Rui Costa, dessa confusão de pagamento de salários para funcionários que já morreram, sobre a questão da finalização do processo que acusava e pedia 5 milhões de indenização por Nicolas Ferreira ter colocado aquela peruca, falado algumas coisas lá. Então, agora, esse processo foi concluído. Esse resultado vai aparecer lá na Globo? Vai ficar o dia inteiro falando? Não vai. Então, é aqui o espaço para esse tipo de notícia. Assim é a mídia, é um espaço de todos. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês a questão do vídeo, Vou deixar rolando aqui, vou ficar aqui do lado com vocês e vamos assistir aqui juntos, tá bom? Não se esqueça de seguir a nossa página, pessoal. Curta o vídeo, comente, e você também que não concorda, que é contrário, comente também, vai aí, mas comente com argumentos.
só xingamentos, não adianta, isso não contribui em nada. Xingamento só mostra, só fala de quando você xinga alguém, você está falando de você mesmo. Sabe por quê? Porque você está mostrando que a única coisa que você tem são uma coleção de adjetivos que você usa como munição e fica jogando sobre as pessoas. Não, não, ninguém é condenado por receber um adjetivo, não adianta nada. Então traga argumentos, serão muito bem-vindos. Mas vamos lá, vamos para o menino aqui. Vamos escutar aqui o que ele tem a dizer, ele vai dar o resultado, né? E também vai explicar o que está acontecendo. Porque assim, é uma vitória dele? É. Só que os ataques continuam e ele vai explicar. Quero trazer aqui duas notícias. A primeira de que acaba ser arquivado a denúncia do PSOL e demais outros partidos na Comissão de Ética com relação à minha fala do dia 8, no Dia das Mulheres, onde eu colocava um posicionamento contrário a, por exemplo, homens entrarem no banheiro das mulheres e vice-versa, e também... Então, aí vocês estão vendo que essa parte, né, já logo no começo aqui, vocês ficaram sabendo o resultado. O processo contra Nicolas Ferreira, que o acusava de transfobia, foi arquivado. Ou seja, ele está livre disso, né, livre desse mal. Mas vamos continuar escutando aqui porque a batalha não acabou. Vamos continuar. E vice-versa, e também, por exemplo, nos esportes. Quero agradecer aos meus demais colegas dessa comissão, quero agradecer também aí as pessoas que torceram e oraram por mim. Nós sabemos que não é uma vitória só minha e também não sabemos que é a última batalha vencida. Essa semana, um juiz do Distrito Federal, ele pediu a remoção de 10 vídeos meus na internet, incluindo um vídeo em plenário, que é exatamente o do dia 8. Isso cria-se um precedente, senhores deputados, muito ruim e perigoso para esta casa. Porque quando um parlamentar aqui, ele é ferido no seu artigo 53 da Constituição, que garante a imunidade parlamentar, isso não é um ataque somente a mim, deputado Nicolas, são a todos nós que estamos abarcados por essa imunidade. E como eu disse anteriormente, eu jamais levaria um colega aqui por conta de discordância de ideias à comissão de ética. Da mesma forma, eu jamais pediria a cassação de um deputado por ter opiniões divergentes à minha, porque eu acredito que nós temos que concordar em discordar. E a PGR já se manifestou que a mais alta instância do Ministério Público do nosso país, favoravelmente a mim, dizendo que estou abarcado pela minha imunidade parlamentar. Só para dar uma pausa, estou dando uma pausa aqui, só para falar outra coisa para vocês. Olha só, o que ele está dizendo? Que ele está sendo, o conteúdo que ele publica, mesmo sendo feito lá dentro, né, que ele tem esse direito, né, de manifestar sua opinião, né, a esquerda está entrando na justiça e juízes estão acatando e estão mandando tirar. Se não tirar, é multa de 5 mil por dia, 10 mil por dia, né? Ou o caso da outra lá, que ele acabou ganhando a causa, que seria de 1 milhão, ou 5 milhões a multa, né? Se ele tivesse perdido a causa, ele ia pagar 5 milhões a multa. Agora, pensa bem, e isso abre um precedente, que ele está dizendo, para que qualquer deputado passe a ser punido dessa maneira. E isso já está contra a Constituição. Eu vou te dar um exemplo, porque o lado da esquerda também fala coisas que poderia ser considerado pela direita como algo errado, e por isso a direita entraria na justiça e o juiz ia multar o cara da esquerda que falou. Por exemplo, uma deputada lá falando defendendo homem entrar em banheiro de mulher. A direita não concorda com isso, né? Mas também a direita não entra na justiça contra a fala da pessoa, a manifestação da pessoa. É isso que ele está querendo dizer. Tem outra coisa também, vou te dar um exemplo. Uma ministra, tá? Fez da esquerda, chamou muita atenção ao se manifestar favorável, olha só, a ministra se manifestou favorável à liberdade sexual de crianças, mas não pense que é o que está acontecendo no Brasil aqui não, dessa questão de gênero, esse negócio, é um pouquinho pior. Ela foi bem taxativa em dizer que as crianças têm que ter a liberdade, ela que disse, a ministra, tem que ter a liberdade de decidir se vai ou não ter relação sexual, seja com quem ela quiser. Isso é um absurdo. Isso é, na verdade, uma abertura para que a
pedofilia seja liberada, entende? Porque a gente começa a liberar pouco a pouco, vai dando espaço, quando vê, chega a esse ponto. A ministra, né, dizendo, defendendo veementemente que crianças têm que ter o direito de decidir se querem ou não ter relação sexual, seja com quem for. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Ela, em espanhol, ela fala assim, com quem lhe dá la gana. Isso significa com quem ela quiser, com quem der na cabeça, entendeu? Isso é um absurdo. Isso é esquerda. Você dá um espaço, eles vão um pouquinho a mais. Então, por exemplo, a hora que a esquerda conseguir aqui no Brasil dar esse passo, vamos liberar droga, vamos liberar aborto, vamos liberar o que for. Aí vai chegar num certo ponto que vai dar um passo mais adiante ainda, como está acontecendo lá na Espanha. Dessa ministra chegar ao ponto de pedir algo assim, né? Então, eu vou deixar vocês assistindo o restinho aí do vídeo do Nicolas, tá? Obrigado aí, não se esqueça de seguir a página, concorda com a nossa opinião, curta, siga a página, comente, apoiando. Não concorda? Não concorda? Comente também, traga argumentos, não xingamentos. Vê se aprende. E que não configura crime a minha fala. Mas ainda assim, este juiz determinou a remoção desses conteúdos sob pena de R$5.000 ao dia que eu não delete. E vocês podem pensar quais tipos de vídeos, né? Vídeos que eu digo que a democracia é relativa? Vídeos onde eu quero censurar parlamentares? Não. Vídeo como esse que eu estou aqui na tribuna, local sagrado, de Ulisses Guimarães. E ainda assim preciso deletar esse vídeo. E com um vídeo que eu estou debatendo com uma repórter na Jovem Pan, pedindo para ela para que conceitue o que é ser mulher. Um vídeo onde eu explico o porquê que eu me caracterizei daquela forma no dia 8. Eu não posso mais explicar o porquê eu tomei aquela ação. E por fim também deletar um retweet que eu fiz a um vídeo do pastor Silas Malafaia me defendendo na fala aqui do dia 8. E para vocês terem ideia da tonalidade, do tom ditatorial que pessoas que ingressaram contra mim, pedindo 5 milhões de indenização e pedindo também para eu retirar, deputado Gustavo Gaia, um documentário que eu postei no meu Twitter, que é o documentário do Daily Wire, que diz o que é ser mulher, o que é uma mulher. Eles estão pedindo para que eu delete, e o juiz não concedeu, mas pediu, para que eu delete um documentário, meus senhores. Ou seja, hoje realmente tudo aquilo que eu discordo torna-se antidemocrático. Tudo aquilo que eu sou contrário torna-se nazista, fascista, homofobia, transfobia. E eu acho que isso é um discurso muito perigoso para todos. Afinal de contas, nós temos um país de divergências políticas, que se é visto aqui neste parlamento. Neste parlamento tem pessoas de extrema esquerda, centro, de direita, e nós ainda assim precisamos conviver. Agora, se aquilo que eu discordo torna-se crime, nós vamos fazer com que quase a população inteira do Brasil vá para a cadeia, porque eu tenho certeza que a maioria da população brasileira está comigo na defesa de dizer que eu não quero um homem dentro do banheiro da minha filha mulher. Eu não quero que numa competição feminina haja homens e isso gera uma desigualdade ali no esporte. Caso contrário, se isso for transfobia, meus senhores, nós vamos ter que criminalizar a maioria da população brasileira. E eu peço aqui para que vocês compreendam isso e deixem um pouco o debate ideológico de lado, de quase coliseu, para poder compreender que, se isso continuar, onde nós iremos parar? Se isso continuar, a censura vai estar institucionalizada no nosso país. Eu discordo veementemente
de vários deputados aqui de esquerda e suas ideias, mas nem por isso eu estou criminalizando o seu discurso. Afinal de contas, nós sabemos o que isso gera numa sociedade, uma sociedade autoritária, totalitária, onde você não pode discordar de alguém, caso contrário você é um preconceituoso. Isso inclusive reduz a luta contra a homofobia, reduz a luta contra a transfobia, que são crimes, mas que pela banalização de quem os acusa, torna-se a luta muitas das vezes ineficaz. Afinal de contas, todo mundo é transfóbico, todo mundo é preconceituoso. Então eu quero deixar aqui claro que hoje tivemos uma vitória, mas não é o fim desta perseguição, e sei também que chegará um dia que não serei mais somente perseguido, que eu serei também condenado. Eu sei que esse dia chegará, porque antes mesmo de ser deputado, eu sou cristão e sei que nós iríamos sofrer perseguições injustas. Infelizmente assim caminha a humanidade, mas eu não posso deixar de exercer o meu ofício, de dizer a verdade, custe o que custar. Muito obrigado, senhor presidente.